Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos a esse encontro extra, esse bate-papo extra do Petit Jornal. Um bate-papo dedicado exclusivamente a analisar os 20 anos dos atentados de 11 de setembro. Hoje é dia 9 de setembro de 2021, daqui a 48 horas, daqui a 2 dias, a gente tem aí o 11 de setembro completando exatos 20 anos. Um marco definidor, sem dúvida alguma, na política internacional e na economia. E por isso, eu e Tanguy estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o antes e o depois, né, Tanguy? Como é que o 11 de setembro moldou a civilização que nós passamos a experimentar depois daquela data, não é isso? É isso. Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente na live no Instagram que a gente está fazendo agora para gravar esse episódio, e o pessoal que está ouvindo a gente em qualquer lugar aí, né? Lembrando, a gente sempre recomenda ouvir os episódios do Petit Jornal pela Aurelo, né? Que é a plataforma que valoriza bastante aí os produtores de conteúdo. Mas, Daniel, eu reparei que a gente não prepara pauta, né? Então, assim, basicamente a gente está aqui realmente para conversar, né, sobre como é que estava exatamente o cenário antes e depois. E aí, Daniel, eu acho que vale a pena para a gente conseguir chegar no 11 de setembro, né, e comentar o 11 de setembro, a gente lembrar como é que estava o mundo na década de 90, né? Você falou sobre essa virada, né? Assim, como é que o 11 de setembro ele muda tudo. E eu gosto muito daquelas expressões, né, do pós, né? Então a gente vê o pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vê depois o pós-Guerra Fria, e eu acho que a partir do dia 11 de setembro a gente parou de ver o pós-Guerra Fria e passou a viver, de fato, o pós-11 de setembro. Então eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário sobre o pré-11 de setembro, o pós-11 de setembro, até para a gente conseguir ter esse contraste. Lembrando que na década de 90 a gente vivia um período que era chamado, eu acho que sem muito exagero, de um período de unipolaridade. Claro que a gente está falando aqui numa comparação com a bipolaridade da Guerra Fria, né, Estados Unidos e União Soviética. Quando acaba a Guerra Fria, a gente passa a viver um período que a gente chama de unipolaridade, porque basicamente os Estados Unidos eles estão ditando as regras, né? O mundo se torna de fato um mundo capitalista, regido por leis liberais. É claro que não é o mundo todo que é capitalista, não é o mundo todo que é liberal, mas a gente está vivendo um mundo que de fato tende muito a propostas liberais, a uma ideia de liberalização de mercado, a construção de grandes blocos regionais incentivados, né, mobilizados pelo liberalismo. É o caso do Mercosul, é o caso da União Europeia. E, portanto, os Estados Unidos eles estão, de fato, no topo do mundo, né? A gente vê os Estados Unidos agindo na prática quase como se fossem a polícia do mundo. Qualquer coisa que dá problema em qualquer lugar, estão lá os Estados Unidos, mandando tropas, influenciando, colocando dinheiro, financiando aliados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a economia da década de 90, né? E depois eu vou falar um pouquinho sobre as questões religiosas, políticas, culturais, para a gente conseguir entender qual é o mundo que o 11 de setembro quebra. É um evento marcante que basicamente devasta tudo aquilo que existia antes na política e na economia. Começando com uma análise econômica dos anos 90, Tanguy, os anos 90 são excelentes para os Estados Unidos. São anos de crescimento, há uma euforia, inclusive, durante o governo do Bill Clinton, uma percepção de que os Estados Unidos são a grande potência econômica do mundo, que ninguém é capaz de rivalizar com os Estados Unidos, nem rivalizará num futuro bastante distante com a economia americana. Só para a gente ter uma ideia, no final dos anos 90, o dólar não tinha rival, né? As reservas internacionais das economias, das diversas economias, eram praticamente apenas em dólares. O Brasil fazia comércio com a Argentina em dólar, o Brasil fazia comércio com a China em dólar. Os países europeus que já integravam a União Europeia, faziam comércio em dólares naquele momento entre si. O governo dos Estados Unidos, quando acontece o atentado de 11 de setembro, tem superávit. O governo dos Estados Unidos arrecada mais do que gasta, o que permitiu até o George W. Bush reduzir impostos logo nos primeiros meses de mandato, antes dos atentados de 11 de setembro. O endividamento do governo dos Estados Unidos é super baixo.
Estamos falando de um endividamento ali na casa de 60% do PIB. Quer dizer, a economia americana está voando. Tem a economia hegemônica, tem um Estado superavitário, pouco endividado, com a capacidade realmente de financiar os seus parceiros, os seus aliados ao redor do mundo. Tem a capacidade de ser a polícia do mundo, como você muito bem colocou, e para isso precisava de dinheiro. Então, existe um descolamento muito grande dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo. Há muita euforia do ponto de vista econômico. A coisa ia muito bem por lá. É bem verdade que não é o mundo todo que está indo bem. A Rússia vive anos muito difíceis do ponto de vista econômico na década de 90. Os emergentes, a gente tem sucessivas crises em mercados emergentes. É o México em 94, são os tigres asiáticos em 97, é a Rússia em 98, é o Brasil em 99. São anos muito turbulentos nos mercados emergentes. E quem é que estava ali sempre para estender a mão amiga e para dizer, estou aqui, vou te ajudar? Estados Unidos. Quer dizer, eu tenho aqui dólares, tenho reservas em dólares, tenho capacidade de financiamento, tenho capacidade de investimento. Você sabe que não existe alternativa. Os Estados Unidos determinam as diretrizes de política econômica nesse momento. Quer dizer, olha, esse aqui é o receituário do Consenso de Washington, que se torna usado ao redor do mundo nos anos 90. É de Washington, tá? E só tem ele, não tem alternativa, porque não existe caminho longe dos Estados Unidos. Esse é o mundo que o 11 de setembro quebra. Esse é o mundo que o 11 de setembro interrompe. Quer dizer, um mundo onde os Estados Unidos não viam rivais, não viam quem questionassem, que estavam prósperos, com o governo extremamente organizado, com uma economia muito bem organizada, e tudo será diferente a partir daquela manhã de terça-feira, nunca esqueci, terça-feira, 11 de setembro de 2001. E aí, Daniel, eu queria voltar também um pouquinho no tempo, só para a gente conseguir entender, assim, paralelamente, o que está acontecendo no resto do mundo, né? Assim, como é que o mundo está vendo esse momento de, né, uma certa euforia nos Estados Unidos, né? Esse momento da uma vitória que, naquela época, Daniel, era considerada a vitória das vitórias. Você ganhou a Segunda Guerra Mundial, como se a Segunda Guerra Mundial fosse uma etapa, porque você derrota o nazismo junto com a União Soviética, e depois você demora décadas, mas derrota também a União Soviética. A União Soviética acabou, o que é um negócio que gerações e mais gerações não imaginaram ver isso, não sabiam se algum dia exatamente veriam isso acontecer. Mas o cenário que a gente via internacionalmente era de um incômodo profundo também com essa tranquilidade dos Estados Unidos também de intervirem no mundo inteiro. A gente está vendo os Estados Unidos mandando tropas, soldados, armamentos e tal para realmente o mundo inteiro. Os Estados Unidos estão com muito dinheiro, os Estados Unidos estão com uma economia, como você disse, voando, tem um receituário liberal a ser, de fato, de uma certa maneira, imposto, a ser colocado para o mundo todo, a ser, na prática, colocado como modelo. E, nesse sentido, assim, se você não gosta, paciência, você vai ser excluído aí. Não estou falando de, se você não gosta, você vai ser necessariamente atacado, alguns sim. Mas você vai ser atacado, nada disso, mas você vai ficar excluído, você vai ficar à margem, você não vai ter recurso, você não vai fazer comércio, você não vai ter investimento, você não vai nada, você vai ficar absolutamente à margem da política, à margem da economia, e você não vai crescer, de modo que vários países, mesmo contra sua vontade mais imediata, acabaram tendo que fazer uma adaptação exatamente para não ficarem à margem desse sistema construído pelos Estados Unidos. E esse é o dilema de toda potência, né, Daniel? Quando você se torna uma grande potência, você tem grandes oportunidades de moldar o mundo ao seu redor, em compensação você vira também alvo de tudo, né? Basta a gente ver os Estados Unidos, tudo que dá certo. Então uma galera fala assim, lá, os Estados Unidos, tá vendo? Estão certíssimos. E tudo que dá errado também. Todo mundo fala assim, tá lá, os Estados Unidos, tá vendo? O que eles fizeram? Não tem jeito, não tem como fugir. Quando você está presente no mundo inteiro, você acaba sendo também muito alvo. E nesse sentido, os Estados Unidos eles pegam o momento, ali eu estou falando sobre, ainda no final da Guerra Fria, de um crescimento muito grande da religião, do vetor religioso nas relações internacionais. Dá para citar alguns elementos, né? A Revolução Iraniana, em 1979, vai instituir no Irã não mais um governo aliado dos Estados Unidos, mas uma teocracia xiita rival dos Estados Unidos, que vai financiar vários grupos religiosos, né? O exemplo, talvez o mais claro, né, seja o Hezbollah, que é criado em 82, então a religião ganhando peso na região. A gente vai ter o próprio Afeganistão.
a União Soviética invade o Afeganistão, quem vai resistir à União Soviética são exatamente os religiosos afegãos, aliás, financiados pelos Estados Unidos. E a gente vai ter ainda na década de 80 a criação do Hamas do Hamas em 1988 e da Al-Qaeda no mesmo ano, né, também em 1988. O Talibã é criado em 94. Então, o mundo daquele momento é um mundo que vê, ao mesmo tempo, uma ascensão dos Estados Unidos e uma popularização das alternativas econômicas mundialmente. Era natural, portanto, que essas alternativas religiosas enxergassem em algum momento nos Estados Unidos um rival. Então, ainda mais levando em consideração que, na visão deles, com o fim da Guerra Fria, essa religião derrotou a União Soviética, derrotou uma das potências. Por que não agora derrotar outra? Temos que partir em direção a outra. Basta ver a própria figura do Osama Bin Laden, uma figura que foi aliado dos Estados Unidos, mas considerava que era um dever dos muçulmanos radicais, do sunismo naquela época, mas você tem vertentes xiitas que têm uma visão mais ou menos parecida, que é derrotar os Estados Unidos. Então, a gente junta as duas coisas, né? São os Estados Unidos presentes no mundo inteiro, ao mesmo tempo que você constrói uma narrativa, tendo em vista a religião, lembrando, quando o argumento é religioso, ele costuma ser inflexível. Argumento religioso, Daniel, não tem concessão. Ah, mas a minha religião eu vou recuar um pouquinho. Não tem como você recuar se você parte de uma premissa religiosa radical, o que vai fazer com que, portanto, a Al-Qaeda ela surja muito mais como uma rival dos Estados Unidos do que da União Soviética. A Al-Qaeda, só para lembrar, ela surge exatamente daqueles que lutaram no Afeganistão contra a União Soviética, mas o alvo da Al-Qaeda, desde a sua criação, um pouquinho depois, são exatamente os Estados Unidos. Então, não por acaso, em 1993, houve uma tentativa de um atentado que não chegou ao seu objetivo. No World Trade Center. Contra o World Trade Center. Não foi exatamente a Al-Qaeda, mas são grupos que influenciam a Al-Qaeda depois. Em 98, eles vão atacar as embaixadas, aliás, num ataque que demonstra muita capacidade de organização da Al-Qaeda, né, levada à frente exatamente por apoiadores do Osama Bin Laden, contra embaixadas norte-americanas no Quênia e na Tanzânia, ao mesmo tempo, né? E aí você tem assim, aquelas imagens que aparecem, tudo. Então, o 11 de setembro, por mais impactante que ele fosse, ele não era exatamente um caso isolado. Ele não era assim, algo que a gente nunca imaginou que poderia acontecer. O que não se imaginava, e aí eu não sei se você concorda comigo, era o tamanho da coisa, né? Porque foi um negócio extremamente bem feito, extremamente bem planejado, com uma capacidade de execução inacreditável, né? E que traz assim, algumas das imagens que são inesquecíveis. São imagens que daqui a 200 anos a gente ainda vai estar olhando para falar, caramba, lembra daquele dia? Aquele dia ali foi um dia que assim, os documentaristas, os historiadores vão ter que se debruçar para sempre. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção é que quando a gente pensa nessa prosperidade econômica dos Estados Unidos pré-11 de setembro, uma coisa que é sempre apontada nos livros é que os Estados Unidos, desde a Guerra do Vietnã, não implementavam uma guerra de ocupação. Quer dizer, eles não ocupavam nenhum país de maneira alongada, não entraram em nenhuma guerra alongada. Você tem ali a Guerra do Golfo, durante o governo do Bush pai, mas é uma operação curta, né? Você vai, acaba tirando ali os iraquianos do Kuwait, mantém o Saddam Hussein no poder e se retira. Mesmo quando você tem a retaliação desses atentados que foram feitos nas embaixadas americanas, no Quênia e também na Tanzânia, você tem ali ataques pontuais, com caças, sem uma ocupação, né? Até no período que o Osama Bin Laden esteve no Sudão. Uma coisa pontual, você vai, faz o ataque e volta. Ou seja, os Estados Unidos não têm a pretensão de ocupar. Por quê? Porque na Guerra do Vietnã, aquela ocupação alongada havia deteriorado a economia dos Estados Unidos por um longo período. Na Guerra do Vietnã, você teve os Estados Unidos perdendo o padrão de Bretton Woods, o padrão dólar-ouro. Você teve os Estados Unidos vivendo uma hiperinflação, um gravíssimo desequilíbrio fiscal e um enfraquecimento da hegemonia da moeda dos Estados Unidos. Ou seja, além do impacto humano, de vidas humanas, o impacto político e etc., mas falando aqui estritamente do aspecto econômico, aparentemente os americanos tinham aprendido uma lição. Olha, guerra de ocupação
boots on the ground não é uma boa ideia, né? Colocar lá os soldados para ocupar um determinado país, um país estrangeiro, isso não acaba bem, isso se alonga, custa uma fortuna e a gente acaba sendo derrotado. Então, quando os atentados de 11 de setembro acontecem, até aquele momento, essa era a vibe americana. Não vou ocupar ninguém. Embora houvesse ali um ímpeto do George W. Bush em algumas questões, mas não havia clima para isso. É isso que eu quero colocar. Não havia uma visão geral dentro dos Estados Unidos de que isso seria uma boa ideia ou de que isso seria aceitável. E são os atentados de 11 de setembro que vão dizer, não, temos que ir. Boots on the ground. Temos que pegar esses terroristas onde quer que eles estejam, porque os Estados Unidos foram atacados dentro do seu próprio território. E isso vai trazer desdobramentos muito sérios para a economia dos Estados Unidos. Não por acaso vai acontecer algo muito semelhante ao que havia acontecido na Guerra do Vietnã. O dólar vai perder força, o dólar vai ter a sua hegemonia enfraquecida, o governo dos Estados Unidos vai se endividar de maneira muito significativa, você vai ter até um certo repique na inflação. Isso sem falar de alguns outros efeitos que a gente vai explorar aqui ainda hoje, que vão levar à crise de 2008, que vão levar às políticas não convencionais, às políticas monetárias não convencionais. Tudo isso não teria acontecido, ou pelo menos não teria acontecido dessa forma, se não fossem os atentados de 11 de setembro. Pois é, e é curioso, Daniel, porque tem algumas análises sobre teoria da hegemonia, né? E grande parte dessas teorias costuma dizer que o fato de você ter se tornado hegemônico te coloca em determinadas situações de questionamento da sua hegemonia que acabam te levando ao fim da sua hegemonia. Eu não sei se dá para falar em fim da hegemonia americana hoje, mas o fato é que, relativamente à década de 90, os Estados Unidos estão muito mais enfraquecidos. Bem menos hegemônicos. Menos hegemônicos. Então, em parte, o fato deles estarem presentes no mundo todo acaba fazendo com que haja uma resistência muito maior a eles. E quando eles são atacados, exatamente por você ser um Estado hegemônico, você tem que responder. E esse é um ponto absolutamente central e que eu acho que explica esses 20 anos de guerra ao terror, essas guerras completamente fracassadas nas quais os Estados Unidos se meteram. O ponto é, no dia seguinte ao 11 de setembro, havia uma expectativa nos Estados Unidos que era por resposta. Quando eu digo resposta, não é vamos responder quem foi que fez. Nós precisamos responder contra quem cometeu esse atentado. E aí... Com violência. Exatamente. Né? Com o uso do aparato militar, com bélico, força, norte-americano. uso da força. E aí existe um ponto fundamental que é: os Estados Unidos não eram atacados no seu território desde da Segunda Guerra Mundial, desde Pearl Harbor, né, quando o Japão atacou os Estados Unidos. E convenhamos, né, Daniel? Assim, o ataque a Pearl Harbor foi lá no Havaí, era longe, relativamente longe do território americano na prática. Quando a Al-Qaeda consegue atacar os Estados Unidos, Era uma base militar, isso faz diferença, né? Não é uma base civil, exatamente. Não foi um ataque a civis, Existe uma expectativa, portanto, nos Estados Unidos de que a gente tem que reagir de qualquer maneira. E essa reação contra a Al-Qaeda é uma reação muito curiosa, Daniel, porque qual seria a reação ideal contra a Al-Qaeda, por exemplo? Seriam ações de inteligência, seriam ações de conseguir aliados nos lugares onde a Al-Qaeda estava. A Al-Qaeda, afinal de contas, é um grupo. Um grupo ele pode, assim, da mesma maneira que você combater no Vietnã era muito difícil, porque os caras eram um exército não regular, eles se metiam no meio da população, no meio dos camponeses, então você não tinha como identificar o cara que é agricultor do cara que é guerrilheiro, que está lutando contra os Estados Unidos. Isso é um desespero, porque você não consegue fazer uma luta eficiente. Tanto é que os Estados Unidos são derrotados na Guerra do Vietnã. Então, a maneira de lutar essa guerra ela seria uma maneira não convencional, não é com ocupação. Só que o que o público americano queria, e o que a classe política americana queria, e o que o presidente dos Estados Unidos queria, e o que o complexo bélico americano queria, era uma guerra que você pudesse assistir pela televisão. Vamos simplificar. É uma guerra que você quer assistir pela televisão. Eu vi o que aconteceu no World Trade Center, e o Homer Simpson, lá de uma Springfield da vida, quer poder pegar a Budweiser dele, abrir e assistir a retaliação. Que era o próximo episódio, né? Exatamente. Que era o próximo episódio dessa série, né? Então eu preciso de algum lugar para invadir. E aonde que eu invado para pegar a Al-Qaeda? Porque a Al-Qaeda não está em lugar nenhum. A Al-Qaeda ela não tem materialidade. Então é por isso que a primeira ação dos Estados Unidos vai ser atacar o Afeganistão. Ora, a Al-Qaeda estava no Afeganistão? Não mais.
quem estava no Afeganistão era o Talibã, que tinha dado guarida para a Al-Qaeda. Tanto é que os relatos da época dizem que o Mullah Omar, que era o emir do Talibã na época, né, o emir do Afeganistão na época, chegou a falar assim, gente, pelo amor de Deus, faz o seguinte, vocês querem o Bin Laden, eu entrego. Eu entrego. Não invade aqui, não. Porra, eu sei que, os caras planejaram aqui e tal, o que vocês querem? A gente entrega Bin Laden, a gente entrega Al-Qaeda, entrega tudo. E a resposta norte-americana foi, sinto muito, não posso, eu preciso invadir, eu preciso dar uma resposta, eu preciso de prédio explodindo, eu preciso prender o cara, eu preciso ter militares americanos indo lá e prendendo Bin Laden, matando Bin Laden, fazendo uma coisa com Bin Laden. Tanto é, Daniel, que a segunda intervenção da guerra ao terror, que é a intervenção contra o Iraque em 2003, né, em março de 2003, não se justifica muito numa base de guerra ao terror, né? Porque o objetivo era tirar o Saddam Hussein. E aí você diz, havia uma justificativa que era a seguinte: o Saddam Hussein estava produzindo armas de destruição em massa e ele estava associado à Al-Qaeda. Ele tinha conexões com a Al-Qaeda. Pelo menos o governo americano disse isso na altura. O que é uma viagem completa, né? Porque assim, o Saddam Hussein tinha a Al-Qaeda como rival. Exatamente isso que é o ponto. Sim. Você tem que criar uma narrativa para colocar aquilo dentro de um bolso, né? Dentro de um saco de guerra ao terror. Então você... Assim, meu objetivo é lá atacar o Iraque. Esse tem motivos geopolíticos, energéticos, né, de presença ali no Oriente Médio. Mas tem que o Iraque, só uma observação, desde que os americanos tinham decretado o embargo ao Iraque no início dos anos 90, na Guerra do Golfo de Bush pai, quem acabou explorando o petróleo iraquiano foram basicamente empresas europeias. Entre elas a francesa Elf, que pressionava bastante o governo da altura, se eu não me engano era o Jacques Chirac, a utilizar o veto dele no Conselho de Segurança da ONU contra a operação americana no Iraque, porque não queria ter os seus investimentos literalmente bombardeados. Havia ali um vácuo de participação americana no Iraque, na produção de petróleo no Iraque, então havia também, claro, uma motivação econômica, mas a justificativa era uma justificativa de guerra ao terror. Olha, eles estão produzindo armas de destruição em massa, eles estão próximos da Al-Qaeda, imagina essas armas de destruição em massa nas mãos da Al-Qaeda, temos que ir ao Iraque para tornar os Estados Unidos um lugar mais seguro. Inclusive forjando provas, né? Forjando Sem provas dúvida de que havia armas de destruição em massa e tal, que ficou absolutamente comprovado depois, não é nem mais um tema debatido, tá? Foi forjado, isso tá mais do que documentado. E aí, Daniel, fato curioso, em que momento que a Al-Qaeda chegou no Iraque? Ora, no momento em que os Estados Unidos invadiram e que você tinha, portanto, então, aí vamos olhar para o Iraque, só para a gente conseguir entender como é que essa intervenção em 2003 vai mexer com o equilíbrio iraquiano. O Iraque é um país de maioria xiita da população, assim como o Irã. O Irã é uma teocracia xiita, mais de 90% da população iraniana é xiita e a maior parte da população iraquiana é xiita. Só que, historicamente, os governos no Iraque são sunitas, ou seja, o Iraque ele é governado por uma parcela da minoria, inclusive o Saddam Hussein. E o Saddam Hussein descia o cacete nos xiitas. No momento em que os Estados Unidos invadem e implementam, portanto, um sistema democrático, ou seja, todo mundo vota, obviamente os xiitas vão se tornar governo, xiitas e curdos. Que são maioria. São maioria, né? Xiitas e curdos vão ter um arranjo ali entre eles, os curdos também apanhavam muito Saddam Hussein, e não apenas assumiu o governo, mas também um certo plano de vingança. Tá? Agora, os sunitas vão se ver com a gente. Vocês bateram na gente ao longo de décadas, o Saddam Hussein abusava, inclusive, de armas químicas contra a gente, agora a gente vai acertar as contas. A Al-Qaeda surge, portanto, como uma alternativa para os sunitas iraquianos numa defesa contra esse acerto de contas. Não somente a Al-Qaeda, tá? Mas a Al-Qaeda é um dos grupos que vai conseguir penetração no Iraque nesse momento exatamente para isso. Então, olha que loucura. A gente está falando sobre uma dita guerra ao terror que facilita a entrada de um dos maiores grupos terroristas do mundo, que tinha feito o ataque do 11 de setembro, num dos países mais importantes da região, que é o Iraque. E que, assim, se a gente quiser pegar o controle remoto e acelerar, vai ser a base da criação do Estado Islâmico. Então, a guerra ao terror, ela acaba sendo um financiamento de mais terrorismo. É por isso que a gente, quando olha em retrospectiva, a gente vê que há um problema no fato de você querer combater um grupo como se esse grupo fosse um Estado. Um grupo não é um Estado. Logo, você precisa combater de forma diferente. Mas política externa,
e formas de fazer guerra são uma maneira muito mais de autoafirmação do que exatamente de inserção internacional. Ou seja, quando os Estados Unidos se veem diante dessa situação, eles têm duas opções: reagir com força, com armas visíveis, explosões, ou fazer algum outro tipo de reação. Os Estados Unidos precisavam até mesmo de uma autoafirmação, que é aquela potência que nós éramos na década de 90, nós continuamos sendo. Ou seja, o ataque era necessário não para combater o terrorismo externamente, mas com uma afirmação da sua condição de superpotência, ainda de potência unipolar. Porque, convenhamos, né? Se você é Roma, se você é o Império Romano e alguém te ataca, você precisa dar uma lição. Você precisa ser categórico que aquilo não vai mais acontecer. É exatamente o que os Estados Unidos fazem na dita guerra ao terror, e colocam ali dentro um monte de justificativas, que é terrorismo para cá, terrorismo para lá, que na prática acabam sendo objetivos muito mais geopolíticos, mais gerais, do que exatamente de guerra ao terror. E enquanto isso, Tanguy, o governo dos Estados Unidos, que teve o seu último superávit fiscal, superávit das contas públicas em 2001, nunca mais teve superávit fiscal. Quer dizer, o endividamento do governo dos Estados Unidos, que na época dos atentados de 11 de setembro giravam ali em torno de 60% do PIB, hoje está em 106% do PIB, 107% do PIB. Além disso, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, para estimular a economia americana, derrubou a taxa de juros de uma maneira. A taxa de juros estava ali na casa de 6%, foi caindo, até chegar a 1%. E, amigo, com taxa de juros de 1%, os bancos começaram a emprestar como se não houvesse amanhã. Porque, afinal, 1%, se eu conseguir emprestar para uma pessoa, particularmente um cliente subprime, de baixa renda, qualquer 1% a mais que ele me pague, qualquer 2% a mais que ele me pague, é uma diferença, assim, gigantesca. E a pessoa coloca no orçamento dela, né? Cabe no orçamento dela. O banco vai te cobrar uma taxa de juros muito pequena, vai lucrar horrores e você vai conseguir comprar a casa que você quer, o carro que você quer, o que você quiser, né? E aí gera um período de euforia nos Estados Unidos, porque com uma taxa de juros tão baixa como essa, os americanos fazem o que o Alan Greenspan, que era o presidente do Fed na época, chamava de capitalize your home. Quer dizer, se você tem uma casa quitada, hipoteca a casa, cara. Pô, 1%, 2% de juros ao ano. Vai ser feliz. Vai tirar um ano sabático. Vai comprar um trailer. Vai comprar uma lancha. Bota o filho na faculdade. Pire, enlouqueça. Por que você vai ficar com a casa quitada? Consuma. Compre, consuma. Se a sua casa subir de valor, que é o que vai acontecer, hipoteca a casa de novo. Liga pro banco e diz, então, banco, eu tenho uma casa de $200 mil, que até ontem valia 100. A minha hipoteca é de 100, eu queria hipotecar mais 100, porque eu quero torrar esses 100. Isso vai gerando um ambiente inflacionário, o Fed vai aumentando a taxa de juros gradativamente e aquele endividamento enlouquecido se torna impagável. Porque aquele cliente de baixa renda tinha colocado no orçamento dele, Tanguy, o juro de 1%. 1 e pouco. Ele não tinha colocado 5%, como a taxa de juros nos Estados Unidos vai se tornar. Ou seja, os estímulos oferecidos de uma maneira absolutamente singular, nunca tinha acontecido nada parecido nos Estados Unidos, de uma política monetária dessas proporções, está na origem, está entre as origens da crise de 2008. Crise de 2008 que vai abalar a estrutura da economia americana de uma maneira muito significativa, que vai fazer com que o Fed dobre a aposta e comece a fazer o quantitative easing, que é a impressão de dólares para injetar em circulação, dezenas de bilhões de dólares para injetar em circulação. Dentro de um ambiente como esse, o dólar se enfraquece, o dólar se desvaloriza, outras moedas vão aparecendo, o euro se torna uma alternativa interessante. O Brasil começa a fazer comércio com a China em yuans e reais. O Brasil começa a fazer comércio com a Argentina em pesos e reais. E o dólar perde a hegemonia que ele tinha nos anos 90 e ele nunca mais vai recuperar a hegemonia que ele tinha. Aquela hegemonia inquestionável, né? O Brasil quer comprar um produto da Argentina, dólar. Portugal quer comprar um produto da Espanha, dólar. Quer dizer, vizinhos ali utilizavam a moeda dos Estados Unidos para as suas transações, as reservas internacionais dos países quase que exclusivamente em dólares. Acabou isso. Por conta de uma política de estímulos reflexo
dos atentados de 11 de setembro. Claro que não é apenas isso, claro que tem outros vetores que precisam ser analisados, mas aqui o relacionamento com os atentados de 11 de setembro estão muito evidentes nessa diminuição, enfraquecimento da hegemonia econômica dos Estados Unidos. Quer dizer, esse ambiente de muita liquidez, Tanguy, é que vai permitir países emergentes acumularem reservas como se não houvesse amanhã. É que vai permitir, quando vier a crise de 2008, China, Brasil e afins, dizendo, ih, gente, estão na miséria aí? Tô cheio de dólar aqui nas minhas reservas internacionais, porque afinal os americanos aí, esses malucos, depois da crise de 2008, começaram a fazer política monetária expansionista e agora eu tenho dólares até o talo. Olha como as implicações são sérias. Quer dizer, você começa a ter uma modificação na estrutura de poder. Isso favorece, num certo sentido, a ascensão econômica chinesa. A China começa a ter capacidade de financiar projetos ao redor do mundo, começa a ter capacidade realmente de investir, de abrir o Banco dos BRICS, de abrir o novo Banco de Desenvolvimento Asiático, de dizer, olha, gente, eu tenho dinheiro aqui, eu posso ajudar vocês se vocês quiserem um amigo. Não são só os americanos que têm dinheiro. Reflexo de uma política monetária brutalmente expansionista para tentar enfrentar os efeitos dos atentados de 11 de setembro. E depois, quando vem a crise de 2008, dobra a aposta e faz uma política monetária ainda mais expansionista. Quer dizer, não é pouca coisa o que os atentados de 11 de setembro significaram no equilíbrio global. E em grande medida, boa parte dessas medidas são exatamente para estimular o consumo, né? O cara que hipoteca a casa 3 vezes, ele está feliz da vida, né? Ele está comprando alucinadamente. Havia um medo dos Estados Unidos nessa época de acabar com aquele sonho encantado da década de 90. A década de 90 como o momento no qual os Estados Unidos chegaram no auge e a população americana está muito cheia de si, né? A população americana, quando eu digo cheia de si, não é somente de nariz em pé, não, mas muito confiante no futuro, confiante na sua economia, confiante no país, confiante no mundo. Isso que é um negócio impressionante, confiante no mundo. O mundo agora vai ser capitalista, democrático, liberal, vai dar tudo certo e a gente vai se juntar com os outros que vêm, o mundo junto com a gente. O 11 de setembro, ele é tão chocante, assim, eu não sei se eu tenho como passar para quem não viu aquilo acontecer, o tamanho do choque, assim, porque quem viu aquilo em documentário, quem viu aquilo na televisão, viu aquilo no YouTube, já sabe que aquilo aconteceu. Não é a mesma coisa. Pra gente que estava vendo na época, e pessoal que está ouvindo a gente, pessoal que está acompanhando aqui na live no Instagram, era como se os marcianos tivessem descido na Terra. Assim, é um negócio que não é possível que isso esteja acontecendo. Não dá para acreditar que isso esteja acontecendo. Então, aquilo tem uma possibilidade, tem um potencial de criar no público americano um sentimento de, cara, eu acho que tudo degringolou. E o governo americano está dizendo assim, não, gente, veja bem, não degringolou, não. Toma aqui, ó, você vai poder consumir o sonho de consumo americano, o sonho do liberalismo. Isso tudo tá vivo ainda, tá de pé. E os nossos meninos estão lá no Afeganistão e no Iraque cuidando do seu sono, garantindo que você tenha paz para ser democrático, para expressar sua religião, sua fé, suas opiniões de maneira absolutamente livre. E aí, eu acho que com isso, né, a gente pode chegar na crise de 2008, né, que, como você mostrou, forma um arco, né, forma um arco 2001, 2008, para a gente conseguir entender, assim, você já falou sobre o subprime, né, assim, vai entregar dinheiro, todo mundo vai se endividar, vai haver um endividamento muito grande, e tem uma hora que a roda quebra, né, e aí? Aí, quando a roda quebra em função da incapacidade de pagar as dívidas que foram contraídas, uma vez que a renda não cresceu na mesma velocidade que o endividamento, nem na mesma velocidade que a taxa de juros foi sendo aumentada para conter a inflação, você tem aí o risco de uma quebradeira generalizada no sistema financeiro dos Estados Unidos, porque quando os clientes, quase que todos de uma vez, ou muitos deles de uma vez, não pagam o que devem, aí isso passa a ser um problema do banco, né? Aí o banco passa a enfrentar dificuldades e correr o risco de quebrar. O primeiro a quebrar foi o Lehman Brothers, que, aliás, comprava essas hipotecas ao redor dos Estados Unidos, colocava em fundos de investimento, fatiava em cotas e vendia cotas desses fundos de investimento, dessas hipotecas que estavam ali naquele fundo. E você tinha ali o risco de
que a crise se espalhasse e o sistema financeiro dos Estados Unidos viesse à bancarrota. Eu nunca vou me esquecer da reunião de autoridades internacionais num domingo, porque não podia esperar até segunda-feira. Eu nunca vou esquecer da coordenação que foi feita naquele momento em grandes proporções, justamente para enfrentar os efeitos da crise de 2008, que era a crise mais assustadora desde 1929. E o Ben Bernanke, que era o presidente do Fed na época, um grande especialista da crise de 29, acabou dizendo, olha, no meu turno não vamos ter uma outra grande depressão, vou dobrar a aposta, vou tornar a política monetária muito mais expansionista do que ela foi antes dessa alta de juros que nós tivemos para combater a inflação e vou começar a imprimir dinheiro, compra esses títulos podres, essas hipotecas podres dos bancos e mantém a roda da economia girando. E claro que se por um lado isso evita uma nova grande depressão, por outro lado o dólar fica enfraquecido, né? Eu lembro do início dos anos 2010, o Brasil reclamava do tsunami monetário, era tanto dólar entrando, tanto dólar, o dólar chegou a bater aqui 1,70 porque era muito dólar, não tinha como segurar tanto dólar entrando no Brasil em função dessa política monetária brutalmente expansionista feita pelos Estados Unidos. Quer dizer, não dá para entender o século XXI sem falar dos atentados de 11 de setembro, não dá para entender essa ascensão da China, não dá para entender a perda de hegemonia relativa dos Estados Unidos sem falar nos atentados de 11 de setembro. E aí eu queria trazer a China para a conversa. Tá? No momento em que os Estados Unidos foram atacados, né, no 11 de setembro, os Estados Unidos iniciaram imediatamente o modo Rambo. Tá? A gente vai agora pegar quem quer que seja pela unha com um exército regular e é isso que a gente vai fazer. E você não consegue fazer se você não tiver aliados de peso. Tá? Não adianta a Bolívia se aliar a você, tem que ser a China. Tá? E os Estados Unidos viram para a China e falam assim, ô China, tudo bem? Olha só, eu tô a fim de atacar o Afeganistão, que é do seu lado, aí na sua vizinhança. Queria saber se para você é ok. A China falou assim, olha, para mim tanto faz, tanto fez, não ligo mesmo. Faz aí o que você quiser, mas é o seguinte, se você quiser me dar um agrado, você me coloca na OMC. Olha aí, olha a oportunidade. Assim, porra, é verdade, o OMC tá aí, custa você tá nada, querendo entrar, né? Tá custa nada, pode entrar. Custa nada, pois é. Aí a China fala assim, porra, tô. Aí os Estados Unidos falam assim, cara, porra, é agora. Aí mandou na mesma hora no Zap, bota a China aí. E aí... Cara, nessa época era fax, Tanguy, era fax, não tinha Zap. Mandavam fax. Eu não lembro, Daniel, porque eu era muito algumas novo. Pessoas talvez não saibam fax. Fax você botava uma folha escrita num telefone, né? Aí a folha ia descendo, fazia um barulho horroroso. Fazia um barulho, e aí saía uma folha igual no outro fax lá na pessoa, na pessoa onde ela estivesse. Isso. Então, os Estados Unidos certamente passaram um fax para o OMC nessa altura. Foi. E aí, qual o impacto disso? Quando a China entra na OMC, assim, meio despretensiosa, é um negócio meio assim, bota a China na OMC aí. A China, ela se torna absolutamente indispensável para essa fase que os Estados Unidos estão vivendo, que é essa fase de consumo, todo mundo consumindo muito, a ideia de você ter expansionismo, crédito, o cara que hipoteca a casa para comprar não sei o quê. Quem produz tudo isso que vai comprar, quem produz a partir desse momento, que começa a produzir o computador, o celular, tudo que vai ser consumido dali para frente, começa a ser progressivamente a China. Por quê? Porque a China tem uma capacidade de produzir tudo muito barato. Então, só para fazer uma comparação, Daniel, lá em 2001, o que a China produzia era basicamente produtos manufaturados de baixo valor agregado, que é um nome bonito para falar sobre quinquilharia, né? É pecinha, é brinquedinho, é porcariazinha. Com o passar do tempo, a China ganha tanta competitividade que ela começa a produzir produtos de altíssimo valor agregado. Computador, celular, carro, maquinário e tal. E aí você fala assim, porra, mas aí os Estados Unidos não gostaram. Não. A China é fundamental, necessária e indispensável para os Estados Unidos. Porque se a China não faz isso... Para alimentar os consumidores americanos. Se a China não faz isso, o produto que for feito nos Estados Unidos é caro demais. Não dá para consumir. Então a gente fala assim, a China está competindo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisaram da China durante muito tempo. E quando chega lá em 2008, aí a gente tem um ponto curioso. Porque os Estados Unidos quebram, por causa de tudo isso que o Daniel já narrou, e a China fala assim, gente, eu tô olhando na conta aqui, tô com dinheiro sobrando. Caramba,
Tô com dinheiro sobrando, porque veio muito dinheiro que vocês compraram tudo que eu tinha aqui, né? Eu produzo, vocês compram. Além da política monetária. Além dessa enxurrada de dólares que vocês estão jogando no sistema como se não houvesse amanhã. E aí as pessoas se endividam. E elas compram de mim. E aí eu tô aqui com caixa cheio de dinheiro, gente. Empresas americanas, tá? Assim, eu não tô falando assim, Sim. que tá comprando produto. Eu tô falando da Apple, da Nike, da Microsoft. Eu tô falando desses, que vão produzir nos Estados Unidos. Então, é muito curioso, porque o americano tá muito orgulhoso. Fala assim, é isso aí, estou comprando produtos americanos com dinheiro americano. Porra nenhuma. Você tá comprando produtos de empresas americanas com dinheiro americano que tá indo pra China. Que tá indo para a Índia, que poderia estar vindo para o Brasil, mas assim, até veio durante algum tempo, né? Que estava indo para outros lugares. Mas para o Brasil é quando a gente vendia minério de ferro, para o minério de ferro ir para a China e virar produto manufaturado para os Estados Unidos. Mas o entendeu? minério de ferro que se dava o valor, o minério de ferro que se valorizava, Daniel. O minério de ferro que, porra, tinha um valor lá em cima. Então... porque tinha superboom das commodities. Pois superboom das commodities exatamente. por causa desse crescimento chinês, demandando commodities para produzir produtos manufaturados, para vender para os americanos que estavam comprando na base de endividamento em função de uma política monetária fortemente expansionista por causa dos atentados de 11 de setembro. Então, quando acontece a crise de 2008, todo mundo fala assim, nossa, mas que curioso. Os Estados Unidos quebraram, a Europa quebrou junto, e a China está cheia de saúde para dar e vender. Sim, gente, porque depois do 11 de setembro, esse dinheiro foi todo para a China, para, em grande medida, garantir aquele American Way of Life, aquele estímulo todo, aquela sensação de normalidade nos Estados Unidos. Só que não dá para você fazer isso se o produto foi feito nos Estados Unidos, porque é caro demais. Então você vai pagar uma mão de obra mais barata na China comunista, tudo muito baratinho lá, controlado pelo Estado, para ela produzir e mandar para os Estados Unidos para financiar. Então, quando chega 2008, aí é aquilo que a gente volta lá atrás, né? Parece um negócio meio inevitável. Quando você se torna hegemônico, você cria as condições do início da sua derrocada. A crise de 2008 é um resultado, ainda aqui, né, com uma série de outros fatores, de toda a trajetória norte-americana a partir de 2001. Quem ascende, portanto, como potência a partir daquele momento é a China, e desde então, portanto, os Estados Unidos olham para a China já não mais como um país pobre, tá, tadinho, algum dia, quem sabe, já está olhando no retrovisor, mas muito de perto. A China está no retrovisor cada vez mais perto dos Estados Unidos, com crescimento econômico, com influência, com zona de influência. Então, isso muda completamente o cenário político, econômico de lá para cá, a ponto da China se tornar a maior parceiro comercial, que era um papel dos Estados Unidos, a maior parceiro comercial do mundo todo, né? Inclusive dos próprios Estados Unidos. A China ultrapassa o Brasil justamente na crise de 2008, porque a China mantém as suas compras de produtos brasileiros, enquanto os Estados Unidos acabam, na prática diminuindo em função da crise. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre o momento atual, né? Assim, os Estados Unidos, a gente marcou essa live aqui também, em grande medida pelo fato de que os Estados Unidos acabaram de encerrar um ciclo. Um ciclo. Né? Saindo do Afeganistão. O Afeganistão, que foi um atoleiro importantíssimo, que, em grande medida, abala muito também o prestígio americano. Né? Então, aquela ideia dos Estados Unidos que vão lá e vão fazer uma guerra e vão vencer, começa a colocar um monte de gente para perguntar assim, vem cá, qual foi a última guerra que os Estados Unidos ganharam? Me diz aí, Daniel. Entrou em guerra, e ganhou. Rapaz, olha como começa a ser raro. Tá raro, hein? Tá raro. Pois Teve ali, Vietnã perdeu, Coreia empatou. A Segunda Não, Guerra Mundial. Teve a Primeira Guerra do Golfo, né? Foi lá e tirou lá o Iraque do Kuwait. Mas não tirou o Saddam. Não tirou o Saddam. Não ganhou. Isso foi 90 para 91, né? Não tirou o Saddam. Então, assim, a vitória, sei lá, mais ou menos, né? Foi uma meia vitória ali. Mas a gente começa a ter, na prática, os Estados Unidos sendo muito questionados com relação ao seu papel no mundo. E é um questionamento que vem dos próprios Estados Unidos. É importante deixar claro que depois da crise de 2008, quando a China ascende muito, os Estados Unidos estão tendo seu papel questionado, né? Os Estados Unidos estão em crise, tentando reencontrar o seu papel como grande potência. Dentro dos Estados Unidos vem aquela crítica que é a ideia de que esse multilateralismo beneficia os outros, mas não beneficia a gente. Maria Beltrão, um beijo para você. Pronto, Maria Beltrão, a gente tá gravando, Maria Beltrão, a gente tá gravando. Daqui a pouco a gente fala, quando terminar a gravação. Até Isso. já. No final a gente vai botar ela na live. E ela, espero que ela não esteja sóbria. É isso. Pois é. Voltando. Então, a gente tem
os próprios Estados Unidos questionando a estrutura multilateral que eles criaram. Isso é fundamental. Os Estados Unidos criaram uma ordem multilateral a partir de 1945, que eles começam a questionar. Por que eles começam a questionar? Porque é cara. Porque é cara e porque o que eles estão vendo essa ordem multilateral sempre favoreceu os Estados Unidos. E agora, pela primeira vez, a China está sendo favorecida por uma estrutura que beneficia os próprios Estados Unidos. Mas a agenda do Trump é o tempo todo uma agenda que, tá vendo? A gente fica sustentando esse multilateralismo e quem se beneficia é a China. Não podemos aceitar. Então, essa saída norte-americana do Afeganistão agora, ela vem exatamente na esteira dos Estados Unidos, dizia Biden, tentando reabilitar os Estados Unidos no sistema internacional. Olha como é que demora. 20 anos. 20 anos. Tudo bem que Zé Biden já era velho lá em 2001. Já era coronel. Zé Biden já era senador. Já era senador. Votou a favor. E votou a favor lá da operação no Afeganistão e tal. Exatamente. Já era senador, há bastante tempo. Demora 20 anos para você começar a tentar fechar um ciclo que não tem como ser fechado completamente, porque a China é o gênio que saiu da lâmpada, né? Não volta mais. É a pasta de dente que saiu do tubo. Você não consegue botar de volta para dentro do tubo. Não tem como. Né? Então, o momento que a gente está vendo agora é, de fato, de olhar para os últimos 20 anos e tentar compreender como é que aqueles atentados, aquele dia, né, 11 de setembro, ele muda a história da humanidade. Ele muda tudo. E é por isso que a gente pode falar, desde então, no pós-11 de setembro. Não sei se tem alguma outra... Eu acho que na economia talvez a gente possa falar no pós-crise de 2008, né? Mas, assim, de uma forma geral, em termos históricos, a gente está vivendo o pós-11 de setembro. Talvez agora os Estados Unidos estejam tentando marcar, né, o fim desses 20 anos aí do pós-11 de setembro. Mas a crise de 2008 não deixa de ser um reflexo dos atentados de 11 de setembro, como a gente analisou aqui ao longo desse encontro de hoje. Agora, se a gente olhar em perspectiva, a gente observa que os Estados Unidos perderam relevância junto à economia internacional dos atentados de 11 de setembro para cá e nunca mais se recuperaram. Então, no final das contas... E não vão se recuperar. Não voltarão a ter a hegemonia que tiveram até os anos 90. E tem outra coisa. Se a guerra foi ao terror, com o objetivo de tornar o mundo mais seguro contra o terrorismo, é um fracasso de dimensões inacreditáveis, porque o mundo ele se tornou, de lá para cá, mais vulnerável ao terrorismo. Porque tudo que um grupo terrorista, tudo que a Al-Qaeda queria, Daniel, colocar lá, lista de desejos da Al-Qaeda. Eu quero, por favor, Alá, que os Estados Unidos ataquem aqui. Isso aqui é uma coisa que eu falei que eu acho que você concordou comigo, né? Quase ninguém sabia o que diabos era Al-Qaeda. As pessoas não conheciam Al-Qaeda, não sabiam o que era Al-Qaeda. A Al-Qaeda decretou guerra aos Estados Unidos porque os Estados Unidos invadiram o Iraque / Kuwait. E o medo era invadir a Arábia Saudita. Pois é, porque a gente está falando ali do solo sagrado de Meca e Medina na Arábia Saudita. Ou seja, quando você invade o Afeganistão, na prática você está dobrando o fator gerador inicial dessa crise toda. Quer dizer, você está mostrando justamente para a Al-Qaeda que ela está certa. Que a jihad é necessária, porque senão os americanos vão se infiltrar na região deles, na terra deles, vão roubar os recursos naturais deles, vão roubar o petróleo e vão roubar as almas deles, Tanguy. Pois é, então, assim, de lá para cá, se a gente for fazer uma análise da quantidade de grupos terroristas que surgiram, é um negócio inacreditável. A gente estava falando no episódio ontem, né, assim, no bate-papo dessa semana agora, que foi o bate-papo 238, se eu não me engano. Eu estava falando sobre alguns grupos terroristas lá na Síria. Daniel, são dezenas de grupos. E surgiu um grupo muito mais perigoso, que é o Estado Islâmico. Mas o Estado Islâmico foi derrotado. Foi derrotado por enquanto. Ele continua lá no sul da Síria, mas tem potencial para voltar. Então, grupo terrorista você combate como grupo terrorista. Você não combate como se ele fosse um Estado. Porque não é assim. Não, mas eu quero garantir. E eu vou usar toda a minha força para conseguir derrotar o grupo terrorista. Não é assim que faz, porque você vai usar os remédios errados. É a mesma coisa de, sei lá, Daniel, você pegar uma doença viral e tomar remédio para verme. Tem gente que faz, mas não costuma resolver, né? Não costuma adiantar. Foi mais ou menos isso que os Estados Unidos fizeram. Os Estados Unidos são os precursores da cloroquina no combate ao terrorismo.
Tanguy, mas o que importa é que eles passaram a mensagem ao mundo que eles quiseram. Eles botaram lá, fecharam os contratos, passaram lá o gasoduto que vinha do Uzbequistão, passaram por dentro do Afeganistão. Eles também puderam ali tirar as empresas francesas que estavam explorando o petróleo na década de 90 em função do embargo e puderam colocar empresas americanas. Você é um cara pessimista. Você não vê o que foi atingido, os objetivos, a grana que foi embolsada nessas duas guerras que os americanos se enfiaram, além dos vendedores de armas. Olha quantas armas foram vendidas. Quantos salários foram pagos, né, Daniel? Quantos salários foram pagos? É verdade. É isso, Tanguy. Você é um cara que não olha o copo meio cheio, mostrando justamente o impacto econômico positivo desse derramamento de dinheiro que os Estados Unidos fizeram. Pois é. Então é isso, Daniel. Acho que a gente encerra com isso aí essa abordagem, né, sobre os impactos políticos e econômicos do 11 de setembro, né, do pós-11 de setembro. Queria agradecer o pessoal que está aqui até agora ouvindo a gente, né, fazendo uma análise que talvez seja um dos episódios mais longos que a gente já fez, né, Daniel? A gente já fez algumas retrospectivas, mas um episódio mais de fôlego como esse é a primeira vez, mas a intenção é, quando surgiu a oportunidade, de fazê-lo e deixar o agradecimento aos nossos apoiadores. Aliás, querendo se tornar apoiador, Daniel, querendo ajudar a gente a continuar fazendo isso aqui todo dia, né, várias vezes por semana. Como é que faz? Vai lá no site do podcast, petijornal.com.br, tem uma aba Apoie o Petit lá com todos os direcionamentos para você se tornar apoiador do Petit, seja você residente no Brasil ou no exterior. E lembrando, né, você pode acessar também os nossos cursos. Várias das coisas que a gente está falando aqui estão em curso que a gente dá lá no peticursos.com.br. Tem um site, www.peticursos.com.br. Lá tem curso de Oriente Médio. Aliás, tem 2 cursos de Oriente Médio, né? Em que várias reflexões que a gente faz aqui estão lá diluídas. Tem aula sobre Afeganistão. Tem aulas maiores, Afeganistão, tem aula sobre Arábia Saudita, Egito, Síria, né? Tem tudo lá, você encontra lá uma série de aulas muito interessantes para quem se interessa exatamente por esses assuntos contemporâneos. Então tá lá, peticursos.com.br. Agradecer pessoal que está aqui com a gente até agora e lembrar, você ajuda mais o Petit Jornal se você ouvir a gente pela Orelo. Tá? É uma plataforma que contribui bastante, né? que ajuda a financiar produtores de conteúdo. Então é isso, Daniel. Fechou? Maravilha. Obrigado, gente. Beleza. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petijornal.com.br.